Bom, no último bloco do programa desta semana, nós estamos recebendo aqui, claro, a Graziela Possebon, que é advogada do Sindimóveis, né, Graziela? Grande repercussão aí as questões que tem levantado aqui, e sobretudo a questão que diz respeito à relação, né, trabalhista entre o corretor e a incorporadora, a imobiliária, enfim. Quer dizer, qual é o princípio da continuidade do trabalho, como é que se estabelece? A continuidade, então, do contrato de trabalho, ela é entendida com algumas questões. A Justiça do Trabalho entende que a continuidade se dá quando aquele trabalhador, independente se seja autônomo ou não, trabalha para o mesmo empregador 3 dias por semana ou mais. 2 dias por semana para o mesmo empregador, independente se seja toda segunda, toda quarta, toda quinta, toda sexta, não é caracterizada uma continuidade da relação de trabalho. Por que eu digo isso? Tem muitos trabalhadores autônomos, até posso citar, por exemplo, o empregado doméstico, a diarista, que vai até a mesma casa 2 vezes por semana, toda segunda, toda quarta, ou toda quinta, ou toda sexta, e estava tentando pleitear que houvesse um entendimento de uma continuidade na relação de trabalho, que não é. A Justiça e até o Tribunal entende que a continuidade se dá para aquele trabalhador, mesmo que seja visto como autônomo, que ele trabalhe para o mesmo empregador, no mínimo 3 vezes por semana, independente do dia. Muitos trabalhadores autônomos de outras profissões, posso até citar nesse caso o corretor de imóveis, ele se desloca, ele é taxado como autônomo, mas ele vai até a imobiliária de segunda a sexta, todos os dias. Há uma continuidade nessa relação. Caracterizaria, então, essa relação... Perfeito, que dá a entender que esse contrato de trabalho é por tempo indeterminado. Se o trabalho é eventual, ele não é por um tempo determinado, ele pode acabar, você contratou aquele profissional para te prestar um serviço que pode durar aquela semana. Terminou o serviço... Pagou aquela profissão e não tem mais nenhuma relação. Agora, se há uma continuidade toda semana para o mesmo empregador, isso já caracterizaria um vínculo de emprego com aquele empregador. A habitualidade, né? É a habitualidade. Sim, esse é o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Exatamente. Se aquele profissional se desloca para o mesmo empregador, no mínimo 3 vezes por semana, isso pode ser segunda, terça, quarta, ou quarta, quinta e sexta, ou sábado, mais de 2 vezes por semana, e ele deixa de ser um prestador de serviços autônomo e passa a ter relação de vínculo com aquele empregador. E com relação ao que nós estabelecemos aqui, questão que é o Sindimóveis, né, que está sendo representado pela doutora Graziela, o corretor de imóveis, como é que esta relação, como é que se dá esta atividade dele com a imobiliária? Perfeito. Todos eles são vistos por eles mesmos, pelas imobiliárias, como se eles fossem profissionais autônomos. Autonomia, o que tem a ver com relação à continuidade? O autônomo, ele iria na imobiliária 1, 2 vezes por semana, quando ele quisesse, ele faria o horário que ele quisesse, ele trabalharia para essa imobiliária da maneira que ele determinasse conforme os horários dele. Ele que estabeleceria essa rotina. Total domínio ele dessa prestação de serviços. Eu conversei com alguns corretores e o que eles me forneceram foi a seguinte informação. Eles vão para a imobiliária de segunda a sexta, todos os dias. Alguns, inclusive, nos finais de semana, em função dos plantões que eles são chamados. Então, há sim uma continuidade. Na semana seguinte, ele vai de novo, de segunda a sexta na imobiliária. Na outra semana, então, subentende-se que este contrato de trabalho, ele é por prazo indeterminado. Há uma continuidade, ele presta serviços de segunda a sexta. Tá certo. Bom, a doutora Graziela estará toda semana aqui trazendo essas informações para vocês que são corretores de imóveis, quem quer entrar na área de corretagem, quem tem esse envolvimento, inclusive as próprias empresas, né, que tem essa relação, digamos, patronal, de certa maneira, com os corretores, que estão muito interessados em saber, ter esses esclarecimentos, aí, sobretudo quem é corretor de imóveis. Obrigado, doutora. E até a semana que vem, né? Até semana que vem. Mais novidades. Mais novidades. Vamos fazer uma vinhetinha e tal, e vamos terminar o programa de hoje sabendo novidades acerca da Previdência Social.